Nesse anime todos pensavam que o Mahiro, o herói dessa história, era apenas um órfão comum, mas a sua vida muda completamente quando ele acaba salvando um vampiro incrivelmente poderoso, e de forma totalmente inesperada ele acaba se tornando o seu mestre. E como eu já disse, o Mahiro perdeu a sua mãe quando ele era muito jovem, e como se a dor da perda já não fosse o bastante, ele foi obrigado a ouvir os seus parentes reclamando, pois ninguém queria cuidar dele. Afinal de contas, além de ter perdido sua mãe, ele já havia perdido seu pai antes. Na época, ele estava se sentindo consumido pela solidão, até que do nada seu tio o surpreendeu e se ofereceu para cuidar dele. Seu tio colocou a mão sobre a cabeça dele, afirmando que tudo iria dar certo. Isso marcou Mahiro profundamente, que agora carrega consigo um grande desejo de ajudar os outros. Agora, já no ensino médio, ele segue uma filosofia de vida prática, fazer o que é lógico e simples, tomando a iniciativa sem esperar que os outros façam algo por ele. No entanto, isso só faz com que ele trabalhe demais, enquanto os outros não fazem nada. Um dia, ao voltar para casa, o Mahiro encontra um gato de rua machucado. Ele não pensou duas vezes e levou o gato para casa, tendo o objetivo de cuidar dele até que ele ficasse totalmente saudável. No entanto, ele acabou adotando o gato. Ele acabou nomeando esse pequeno gato preto e sonolento como Kuro. Ele fez tudo isso sem saber que havia algo sombrio por trás da aparência inocente desse gato. No dia seguinte, enquanto conversava com os seus amigos, eles começaram a falar sobre os rumores de vampiros que estão atacando perto da estação ferroviária. Boatos diziam que 10 pessoas já haviam sido mamadas, mas o Mahiro, que não acredita nisso, não dá muita atenção e segue o seu caminho. No entanto, para sua surpresa, ao chegar em casa, ele encontra a sua TV ligada. Com medo, ele entra lentamente na sua casa e acaba encontrando um garoto emo assistindo a televisão da sua casa. Em pânico, o Mahiro perguntou quem ele era e como ele havia entrado, mas o garoto não respondeu. Então, o Mahiro pegou uma vassoura e o atacou, mas o intruso era rápido demais e se esquivou facilmente. E ao tentar um segundo golpe, o Mahiro, sem querer, moveu a sua cortina e deixou a luz do sol entrar em sua casa. Nesse momento, a luz revelou algo chocante. O estranho se transformou no gato preto, o Kuro, e o Mahiro ficou chocado com isso. Quando ele fechou as cortinas, o gato voltou a ser aquele humano. Ainda sem entender o que está acontecendo, o Mahiro perguntou para esse garoto quem ele é. Então, o emo preguiçoso respondeu dizendo que ele é apenas um vampiro de coração bondoso. O Mahiro então acusou o Kuro de ser o vampiro que está atacando as pessoas na estação, mas o vampiro apenas negou. Foi então que o Kuro explicou que, como vampiro, ele está vinculado a um mestre humano, podendo beber apenas o sangue dele e obedecendo apenas às suas ordens. Ele diz que não tem um mestre, por isso ele só vive tranquilamente relaxando. O vampiro então pede para que o Mahiro não o chame pelo nome que ele o apelidou, ainda mais quando ele estiver em sua forma de vampiro. No entanto, o Mahiro é burro demais e faz exatamente isso, chamando de Kuro, o que acaba formando um contrato temporário com Kuro. Felizmente, esse contrato desaparece se o Kuro não beber o sangue do Mahiro em 24 horas, e após saber disso, o Mahiro rapidamente expulsa o vampiro de sua casa, decidido a não se envolver mais com ele. No entanto, quando o Mahiro tentou entrar em sua casa, uma força o puxou para perto do Kuro, e isso aconteceu porque ambos agora estão presos um ao outro por conta do vínculo mágico do contrato. Então, mesmo não querendo se envolver, o Mahiro teve que aceitá-lo de volta em sua casa. Mais tarde, enquanto se encontrava com seus amigos, ele tentou dizer para todos que o Kuro era um vampiro, mas ninguém acreditou nele. Durante a conversa, uma sombra ameaçadora apareceu em um espelho e de repente, um vampiro chamado Belkia surgiu. O Belkia atacou um dos amigos do Mahiro, que começou a sangrar. Todos fugiram enquanto o Belkia subia em um poste e desafiava o Kuro para um duelo. O Kuro queria evitar problemas, mas o Belkia não deu opção. Então, no exato momento em que o Mahiro tentou proteger os seus amigos, ele foi atacado, o que obrigou o Kuro a entrar em ação e o salvar. Durante o confronto, o Mahiro insistiu para que o Kuro bebesse o seu sangue para ganhar mais força, e mesmo não querendo beber o sangue de um homem, o Kuro não teve opções, senão ele iria apanhar. Ele bebe o sangue do Mahiro, fazendo com que o contrato temporário se torne em um vínculo permanente. Ao fazer isso, o vampiro ganha uma enorme quantidade de poder, e agora, tendo o Mahiro como seu mestre, ele recebe suas ordens e derrota rapidamente o Belkia. No entanto, na hora que ele iria matá-lo, ele acaba não fazendo isso por conta de um pedido do Mahiro. Antes de desaparecer, o Belkia revelou que ele estava agindo sob as ordens do Tsubaki, um misterioso vampiro que ninguém conhece. Cansados, o Mahiro e o Kuro voltaram para casa, e quando o Mahiro acordou, ele viu o Kuro dormindo tranquilamente em sua cama. Após acordar, ele corre diretamente para a escola, estando muito preocupado com seu amigo ferido, mas para sua felicidade, ele está completamente bem. Além disso, o amigo afirma que a polícia disse que ele sofreu um acidente de carro. Ele diz que atualmente tem acontecido bastante acidentes de carro, em que o pescoço da pessoa é mordido. O Mahiro imediatamente sente que tem algo errado. Afinal de contas, nenhum dos seus amigos se lembram de que eles foram atacados por um vampiro. Então, ao voltar para casa, ele pergunta ao Kuro se ele sabe algo sobre o Belkia ou o Tsubaki.
Tsubaki, mas o Kuro revela não saber quem eles são. De repente, sem ter nenhuma nuvem no céu, uma chuva começa a cair, e o Mahiro é imediatamente levado para uma dimensão estranha. Nesse momento, um garoto completamente surtado, vestido como se fosse um Shinigami manipulador, aparece e começa a rir do Mahiro. No meio dessa confusão, Tsubaki, o garoto estranho, pega a bolsa do Mahiro sem ele perceber e tira o Belkia de lá. O Belkia chama esse garoto de mestre e o Mahiro entra em pânico, percebendo que ele está diante de um inimigo muito poderoso. O Tsubaki não perde tempo e joga o Kuro para o lado, forçando a se transformar em humano. Ele então chama o Kuro de irmão mais velho, e quando o Mahiro pergunta se isso é verdade, o Kuro responde que nunca viu esse cosplayer de Aizen antes. O Tsubaki ri de forma sinistra, mas nesse anime todo mundo fica rindo assim o tempo todo. Após finalizar sua risada, ele chama o Kuro de cruel por não reconhecê-lo. E logo em seguida, o Tsubaki começa a contar a história desse anime para a gente. Basicamente, existem 7 vampiros originais que podem firmar contratos com humanos e se tornarem Servamps. Todos os vampiros são irmãos baseados em pecados. O Kuro é o Servamp da preguiça, o irmão mais velho. No entanto, o Tsubaki diz ser o 8º vampiro verdadeiro, dizendo que é o Servamp da melancolia. Porém, ele está muito triste, pois ninguém o reconhece como parte da família. O Mahiro fica cada vez mais confuso ao ouvir tudo isso. O Tsubaki então se transforma em uma raposa e pula no ombro do Mahiro para o provocar. O Mahiro tenta manter o foco e pergunta ao Tsubaki se foi ele quem enviou o Belkia no dia anterior. O Tsubaki confirma isso com um sorriso perturbador, dizendo que adora matar pessoas e vampiros. Então, sem aviso algum, ele ataca o Kuro com uma espada feita de pétalas de flores vermelhas, mas o Kuro consegue bloquear com suas garras. O Mahiro então pede para o Kuro beber seu sangue, para que ele possa lutar e os defender, mas o Kuro se recusa, dizendo que ele está com dor muscular por ter usado seu poder depois de tanto tempo ficando à toa. O Tsubaki rapidamente se aproveita da fraqueza do Kuro, o derrubando no chão e pisando nele. Depois disso, ele pega o Mahiro e anuncia sua intenção de declarar guerra contra todos os vampiros, e ele vai fazer isso porque ele acha que é divertido. O Mahiro percebe que o Tsubaki é uma pessoa completamente louca e se lembra de um dos conselhos do seu tio, que o recomendou a dar nomes aos seus sentimentos e enfrentá-los. O Mahiro então decide tentar ser o psicólogo do Tsubaki, usando o discurso do herói contra ele, mas o Tsubaki acaba achando isso ridículo e tenta matá-lo. Ele diz ao Mahiro para esperar pelo menos 3 episódios para usar o poder do roteiro, e o Mahiro fica triste pelo fato do seu poder de personagem principal não funcionar. O Tsubaki então tenta o matar, mas o Kuro intervém, salvando o Mahiro. No entanto, o Kuro ainda está fraco, e o Tsubaki ainda iria conseguir matar o Mahiro. No entanto, do nada, o Kuro e o Mahiro somem misteriosamente. Logo em seguida, o Mahiro descobre que eles foram salvos por um outro Servamp. Nesse momento, 2 gêmeos aparecem e dizem que o seu mestre quer vê-lo. O Kuro tenta evitar a visita, transformando-se em um gato, mas um garoto rico e mimado, sentado em um trono, aparece e diz que o Mahiro não tem escolha. Eles então entram na limusine do garoto, que se apresenta como Misono, o mestre do Servamp da luxúria. Chegando na casa do Misono, eles conhecem o Snow Lily, o Servamp que inicialmente aparece como uma borboleta pousada na cabeça do Misono. O Misono diz que antes de tudo, ele precisa ensinar o Mahiro uma coisa. Dito isso, o Snow suga o sangue dele e invoca sua foice, mostrando todo o seu poder. Logo em seguida, o Misono muda totalmente a sua atitude, chamando o Mahiro de incompetente por não saber usar o Kuro adequadamente. Ele diz que o Mahiro deveria se tornar o seu servo, mas o Mahiro se recusa. Então, o Misono ordena que o Snow os ataque. O Mahiro e o Kuro conseguem escapar do primeiro ataque. Agora, estando muito irritado com o comportamento arrogante do Misono, o Mahiro pega o Kuro e decide ir embora, declarando que não quer nada com ricos idiotas. No entanto, ao tentar sair da mansão, ele percebe que está completamente perdido, e enquanto ele tenta descobrir a saída, ele vê várias crianças os observando pelas janelas. Nesse momento, o Snow aparece e explica que aquelas crianças são as subclasses dele, literalmente vampiros que foram criados por ele para cumprir suas ordens. O Misono chega logo depois, estando muito ofegante por ter corrido até ali. Ele explica que deseja mais poder para poder proteger essas crianças e pede para que o Mahiro se submeta a ele. O Mahiro recusa novamente, dizendo que não se tornará o seu servo, mas que ele pode ajudá-lo como um amigo. O Misono aceita facilmente isso, desde que o Mahiro aprenda a usar o poder do Kuro. Depois disso, o Mahiro volta para casa com o seu melhor amigo, o Sakuya. No caminho, ele sente uma presença estranha, mas não encontra nada. Então, o Sakuya brinca, perguntando se é um vampiro, e o Mahiro disfarça sem poder contar sobre o Kuro. O Mahiro decide ir embora e promete ligar para o Sakuya caso algo estranho aconteça. No dia seguinte, o Mahiro procura o Misono para descobrir como obter uma arma, mas o Kuro explica que ele precisa entrar em sua mente para encontrá-la. Lá dentro, o Mahiro vê uma pilha de presentes e ele escolhe o mais simples, seguindo sua filosofia de vida. Esse presente se transforma em uma vassoura mágica, que logo em seguida se torna uma tatuagem em seu pulso. Ele se pergunta se realmente pode lutar com uma vassoura. Então o Mahiro tenta invocar sua vassoura para ajudá-lo na luta, mas ela não sai. O Snow
Snow então diz ao Mahiro para imaginar o seu objetivo, já que isso ajudará a invocar a vassoura com mais facilidade. O Mahiro imediatamente pensa nos seus amigos, vendo-os como sua família, e diz ao Misono que um dia ele também irá apresentá-los a eles. Alguns dias depois, o Mahiro e os seus amigos começam a se preocupar com o Sakuya, que não tem aparecido na escola. Decidido visitá-lo, o Mahiro pega alguns lanches para levar e conta ao Kuro sobre como ele e o Sakuya são melhores amigos desde o ensino fundamental. Mas de repente ele percebe que sua memória está falhando. Ele esquece o endereço do Sakuya e até começa a duvidar se já esteve na casa dele antes. Enquanto o Mahiro tenta entender o que está acontecendo, o Sakuya aparece do nada e o assusta. O Mahiro o pergunta sobre suas faltas na escola, mas o Kuro, desconfiado, fica atento ao garoto. O Sakuya explica que foi atacado recentemente e que, apesar de ter sido salvo, ele estava com medo de sair de casa. De repente, eles ouvem um grito ao longe. O Sakuya então pega o Mahiro pela mão e o guia pelos becos estreitos, até que eles cheguem em um espaço completamente isolado. E antes que o Mahiro possa perguntar o que aconteceu, ele e o Kuro são subitamente amarrados por cordas de aço, e algumas espadas avançam quase atingindo o Kuro. No alto de um prédio, o Belkia aparece e desce até eles. O Sakuya perde a paciência e grita com o Mahiro, perguntando por que ele se meteu naquela área perigosa, apesar dele ter avisado várias e várias vezes que vampiros estavam atacando naquele lugar. Nesse momento, Kuro percebe a verdade. O Sakuya é, na verdade, um lacaio do Tsubaki. O Sakuya então provoca o Mahiro, pedindo que ele reflita sobre o passado e tente se lembrar quais memórias entre eles são reais e quais são falsas. Em seguida, ele saca facas e avança, dizendo que quer que o Mahiro descubra a verdade. O Sakuya ataca o Mahiro, mas o Kuro se coloca na frente, recebendo os golpes em seu lugar. O Belkia não perde tempo e apunhala o Kuro com suas espadas. O Mahiro fica em choque ao descobrir que o seu melhor amigo é um vampiro. Tudo isso enquanto o Sakuya lamenta, dizendo que ele também gostaria de ser um humano. Nesse momento, Mahiro admite que mentiu para o Sakuya, fingindo que o Kuro era um gato normal, mas ele só fez isso porque sabia que ao revelar a verdade, ele poderia fazer com que os seus amigos fossem colocados em perigo. Mas o Sakuya parece não se importar mais com nada. O Mahiro, então, querendo resolver a situação, pede a ajuda do Kuro, mas ele se recusa a beber o seu sangue, dizendo que o Mahiro não tem determinação para ganhar essa batalha, por isso nem mesmo beber muito sangue os ajudaria. O Mahiro então começa a se desesperar, mas de repente as cordas que os prendem são cortadas e o Misono aparece ao lado do Snow. O Snow começa a atacar o Belkia, enquanto o Misono enfrenta o Sakuya para proteger o Mahiro, que ele considera o seu primeiro amigo. O Sakuya provoca o Misono, dizendo a ele que um garoto rico não poderia fazer nada contra ele. Nesse momento, o Belkia se coloca no caminho do Snow e a arma especial do Misono entra em ação, paralisando o Belkia completamente. O Snow aproveita a oportunidade para atacar e destruir a mente do Belkia, o que dá bastante certo. Depois disso, o Misono tenta falar com o Sakuya, dizendo que é uma pena que eles tenham que lutar, pois o Mahiro queria que eles fossem amigos. Nesse momento, o Sakuya muda totalmente sua atitude, fingindo que deseja ter uma amizade com eles, o que faz o Misono baixar a guarda e cancelar a corrente do Snow. Nesse instante, o Belkia, agora sendo controlado por cordas, ataca o Snow e corta sua perna. O Sakuya aproveita para atacar o Misono com suas facas, causando alguns ferimentos leves, que acabam sendo graves devido ao corpo do Misono ser tão fraco. O Sakuya então coloca uma faca no pescoço do Mahiro, confessando que mesmo nos momentos em que eles estavam se divertindo juntos, ele sempre quis matá-lo. Ele joga o Mahiro no chão, dizendo que agora vai matar todos os seus amigos. Porém, uma aparição fantasmagórica de uma garota surge atrás do Sakuya e o impede, perguntando se ele realmente quer ferir os outros como ele foi ferido. Nesse momento, Kuro diz ao Mahiro que eles precisam fugir, já que eles não têm condições de lutar. Mas o Mahiro se recusa. Determinado, ele invoca sua vassoura e ataca o Sakuya com força total, causando ferimentos no corpo do Sakuya que não param de sangrar. Porém, ele logo percebe que perdeu o controle sobre sua arma, e enquanto ele bate no Sakuya, o próprio Sakuya o incentiva ao matar. E devido à mente do Mahiro estar uma completa bagunça, a vassoura dele acaba se transformando em uma energia instável. Ele se sente um pouco dividido e percebe que a sua arma está o forçando a tentar matar o seu amigo, algo que ele nunca quis. E apesar de sua resistência, ele não consegue se controlar e atinge o Sakuya novamente, o que o leva a ficar cada vez mais em conflito. O Sakuya apanha tanto que é jogado até mesmo contra uma cerca, mas ele não se desespera. Ele realmente quer ser morto pelo seu melhor amigo. Ele deseja que esse seja o fim de sua vida dupla tão sofrida. Por outro lado, as emoções negativas do Mahiro, como a culpa e o arrependimento, começam a invadir a mente do Kuro. De repente, o Kuro não aguenta mais e morde o pescoço do Mahiro, sugando seu sangue. A corrente que conecta os dois reaparece e o Kuro libera sua habilidade. Das costas dele, uma escuridão intensa surge e assume a forma de um gato gigante assustador. O gato gigante vomita um líquido escuro que cobre toda a área e o Mahiro só consegue gritar confuso enquanto é arrastado por aquele líquido. O Sakuya tenta alcançá-lo e salvá-lo, e
estendendo sua mão para ele. Ele pede para que o Mahiro ordene ao seu Servamp que o mate para que tudo seja resolvido. Nesse momento de tensão, o Sakuya admite rapidamente que ele mentiu antes, porque ele queria apenas morrer pelas mãos do seu melhor amigo. No entanto, as coisas ficaram muito complicadas agora e todos podem morrer juntos. Antes que o Mahiro consiga decidir o que fazer, uma bala atravessa o coração do Kuro e os poderes sombrios dele desaparecem. Nesse momento, um outro Servamp e o seu mestre chegam à cena. O mestre ordena que o seu Servamp lide com tudo e pula do alto, chutando o Kuro e atirando nele, até que ele volte à sua forma mais inofensiva. O Servamp, que usa um saco de papel marrom na cabeça, corre em direção ao Sakuya e dispara contra ele. No entanto, a marionetista, aliada do Sakuya, o salva no último segundo. Ela ordena que o Sakuya recue e ele obedece. Antes de desaparecer, o Sakuya joga sua pulseira para o Mahiro e o Mahiro pergunta se ele realmente queria morrer, mas o Sakuya não responde. Pouco tempo depois, uma limusine chega ao local com os subordinados do Snow. Eles resgatam o Misono e o levam a um hospital. O Mahiro agora se sente culpado pelo Misono ter se machucado, mas o mestre do Servamp Cowboy aparece e diz que o Misono precisa assumir a responsabilidade por ter baixado a guarda durante a luta. O Cowboy se apresenta como um negociante de antiguidades errante e o seu vampiro pactuante é o famoso Servamp da Inveja. O vampiro acha esses novos personagens esquisitos, especialmente porque o retardado fala com bonecas e brinca com o seu Servamp como se ele fosse uma. Mesmo sendo um estranho, o Cowboy devolve o Kuro ao Mahiro e pede desculpas por ter atirado no coração dele, mas ele é um vampiro, então tudo vai dar certo. Ele comenta que teria sido melhor se ele tivesse conseguido lidar com o Sakuya também. O Cowboy então diz ao Mahiro que foi bom ele ter percebido cedo que ele não tem determinação necessária para matar alguém. Então, para poder ajudar o Mahiro, ele se oferece para romper o contrato entre ele e o Kuro, dizendo que o Mahiro é apenas um garoto normal que deveria voltar a ter uma vida normal. Antes de partir, ele entrega o seu contato para o Mahiro e depois vai embora. No dia seguinte, enquanto o Mahiro sai para fazer compras, ele vê o Tsubaki em um restaurante. Ele corre para sentar ao lado dele e pergunta quando o Sakuya se tornou seu lacaio. O Tsubaki então começa a contar toda a história depressiva do Sakuya, dizendo que aquele garoto nasceu em uma família terrível. Seus pais obrigaram a irmã dele a cometer suicídio pelo dinheiro do seguro e o forçaram a mentir para a polícia, dizendo que ela caiu da janela enquanto brincava com ele. Eles ameaçaram o jogar pela janela se ele não obedecesse, e foi aí que o Sakuya se tornou um verdadeiro mentiroso, e ele teve que continuar assim por conta da pressão dos seus pais. 6 anos depois, ele acabou sendo jogado pela janela, exatamente como sua irmã, mas depois de cair e ficar esperando pela sua morte, o Tsubaki apareceu e o salvou. Ele explica que os lacaios de um vampiro nascem quando um humano moribundo bebe o sangue de um Servamp e se torna o seu subordinado. O Tsubaki ri do Mahiro por não ter percebido isso. Enquanto zombava do Mahiro, ele percebe a intenção do garoto de lutar, mas ele diz ao Mahiro e ao Kuro que ele não está disposto a ser violento no momento. O Mahiro fica paralisado pelo medo, nem mesmo consegue pedir ao Tsubaki que o devolva ao Sakuya. Ele se sente um verdadeiro fracassado por não perceber o sofrimento do seu amigo, já que o Sakuya sempre agia como se tudo fosse uma piada, sendo que no fundo ele era apenas um garoto triste. No dia seguinte, o Mahiro vai para a escola, esperando encontrar o Sakuya, mas o seu amigo não está lá, e todos reagem de forma estranha ao ouvir o seu nome. Todos se lembram de sua personalidade, mas infelizmente não se lembram do seu rosto. O Mahiro percebe que o Sakuya ainda quer ser lembrado, mas não tem coragem de compartilhar sua existência. Se ele quisesse somente sumir, ninguém nem mesmo se lembraria do seu nome. Agora o festival cultural está começando, e o Sakuya aparece lá usando uma máscara, mas ninguém parece reconhecê-lo. Então, quando um dos seus amigos passam, ele vê um aviso nas costas deles, dizendo que eles estão esperando por ele. Ele fica sem saber o que fazer, até que o Kuro voa em sua direção e o derruba. O Mahiro corre atrás do Sakuya, que foge para o telhado, dizendo para o Mahiro se afastar dele. O Sakuya admite que tentou matar ele e seus amigos, mas o Mahiro o chama de mentiroso. Ele diz que o Sakuya na verdade tentou salvá-lo, e diz que os ferimentos do Misono também não foram graves. O Sakuya confessa que se tornou amigo do Mahiro apenas naquele ano, e que as memórias de infância foram implantadas em sua mente. O Mahiro diz que isso não importa, porque o Sakuya ainda é o seu amigo. Desesperado, o Sakuya pula do telhado, mas o Mahiro salta atrás dele, agarra o seu colarinho e invoca sua vassoura voadora. Mas ele é um péssimo piloto, eles acabam indo direto para o chão. Agora, em um local completamente isolado, o Mahiro garante ao Sakuya que, sendo um vampiro ou não, ele continua sendo seu amigo. O Sakuya se sente um pouco aliviado nesse momento e acaba rindo da forma desajeitada como o Mahiro usa seus poderes. Logo em seguida, o Sakuya começa a chorar, dizendo que gostaria de viver mais momentos felizes como esse. Ele conta que quando era jovem, o Tsubaki foi a única pessoa que o consolou, dizendo que a culpa pela morte da irmã dele não era dele. Ao ouvir isso, o Mahiro promete que vai dar um jeito no Tsubaki, mas o Sakuya sabe que isso é impossível, já que o Tsubaki é muito forte. No entanto, mesmo assim, ele promete
promete que vai acabar com a violência do Tsubaki. O Sakuya agradece ao Mahiro, mas diz que já é o suficiente, ele não pode mais ficar com ele e com os outros, e após falar isso ele desaparece, correndo o mais longe que pode, e lembrando-se de como Mahiro foi a primeira pessoa que lhe estendeu a mão para a amizade. Lágrimas caem do seu rosto, enquanto ele agradece ao Mahiro por ser o seu amigo, e por permitir que ele tivesse um ano feliz no ensino médio. Enquanto isso, Mahiro, frustrado com sua fraqueza, se volta para o Kuro, que estava escondido atrás de uma árvore, e diz a ele que quer se tornar mais forte. Logo depois disso, Mahiro recebe uma carta que acha difícil de abrir, então ele a entrega ao Kuro, mas o Kuro, ao ver o selo na carta, decide esmagá-la imediatamente. No dia seguinte, o Mahiro leva o Kuro para a escola. Lá, o Kuro instantaneamente se torna o centro das atenções das garotas, e no caminho para casa, os dois se deparam com um festival noturno e decidem aproveitar. Eles se sentam em uma ponte e ficam esperando o início do show de fogos de artifício, até que do nada um homem com um tapa-olho aparece. Ele entrega uma mala para o Mahiro, dizendo que não sabe aonde fica a seção de achados e perdidos, e pede para que ele, um garoto muito gentil, leve essa mala até lá. Assim que o Mahiro pega a mala, o homem desaparece de forma estranha, e o Mahiro, como um bom idiota, nem mesmo suspeita disso. Ele segue sozinho em direção à seção de achados e perdidos, e no caminho ele encontra um cara alto e loiro, carregando um caixão no ombro. O loiro explica que ele se separou do seu parceiro, então o Mahiro diz a ele que o seu parceiro pode estar na seção de achados e perdidos. O cara diz que não sabe o caminho para esse lugar, então o Mahiro pede para que ele o acompanhe. Durante o trajeto, o Mahiro pergunta sobre o caixão, e o loiro responde que é para vampiros dormirem. E apesar de achar a história absurda, o Mahiro não tem tempo para processar isso, pois uma explosão gigantesca ocorre atrás deles. As pessoas começam a gritar que uma mala prata explodiu, e o Mahiro rapidamente percebe que o homem com um tapa-olho o enganou. Ele lembra que foi instruído a depositar a mala antes do início dos fogos de artifício, e o tempo está quase se esgotando. O Mahiro se pergunta o que eles vão fazer com a mala, e inicialmente ele hesita em chamar o Kuro, já que revelar sua identidade como mestre de um vampiro pode não ser seguro. No entanto, ele decide confiar no cara loiro e chama o Kuro. Então, após alimentá-lo com um pouco do seu sangue, o Kuro pega a mala e a joga mais alto que ele pode no ar. O Mahiro entra em pânico, temendo que a mala só exploda ao tocar no chão, e de fato era isso que iria acontecer. Mas antes que o pior aconteça, o cara loiro intervém, colocando a mala dentro do seu caixão e a deixando explodir lá dentro. O Mahiro e o Kuro ficam incrédulos e perguntam ao loiro quem ele é. Ele responde que se chama Tetsu e é o herdeiro de uma pousada de águas termais. Nesse momento ouvimos uma voz de dentro do caixão, perguntando por que uma bomba foi jogada lá dentro. Nesse momento, um morcego chamuscado sai do caixão e o Kuro imediatamente o reconhece como Ryu, o servamp do orgulho. O Tetsu explica que deu o nome de Ryu ao morcego e que ele se recupera rapidamente com um pouco de sangue. O Ryu começa a tagarelar sobre como conheceu o Tetsu e comenta que o mundo entrou em caos enquanto Kuro estava isolado. Ele alerta que a explosão provavelmente foi obra do Tsubaki e que a situação só está piorando. Mais tarde, ao voltar para casa, o Mahiro é repentinamente puxado por dentro por alguém, deixando o Kuro para trás. Do lado de fora, o Kuro percebe que há algo errado e tenta abrir a porta, mas é recebido por uma arma mágica apontada para ele. Outro homem, em uma camisa de força, pula em cima do Kuro e a luta começa. Enquanto isso, Mahiro é levado a uma instalação onde um cientista chamado Tsuyuki o recebe. O Tsuyuki explica que eles estão na sede do C3, que é uma organização que busca manter o equilíbrio entre humanos e vampiros. Ele tenta convencer o Mahiro a se aliar a eles para deter o Tsubaki, que é perigoso tanto para os humanos quanto para os vampiros. O Mahiro, no entanto, está relutante, especialmente porque um dos lacais do Tsubaki é seu amigo, o Sakuya, e ele prometeu salvá-lo. O Tsuyuki afirma que lidar com o Tsubaki é um assunto sério e que os sentimentos pessoais do Mahiro não podem interferir. No entanto, Mahiro se recusa a colaborar. Então, o Tsuyuki lhe dá um ultimato. Ele diz que existem 54 portas na sala e apenas uma delas leva à saída. Se o Mahiro não encontrar a certa, ele não verá o Kuro novamente, já que o Kuro está enfrentando os caçadores de vampiros mais experientes da organização. Desesperado, o Mahiro tenta encontrar a porta correta, mas percebe que é impossível testar todas. Então ele convoca sua vassoura e cria um tornado, destruindo o teto do prédio e escapando. Mesmo assim, o Tsuyuki o avisa para não confiar no Kuro, mas o Mahiro responde dizendo que já viu o lado bom dos vampiros e que acredita neles como amigos. Enquanto isso, o Kuro enfrenta os caçadores de vampiro. Ele tenta desviar dos ataques, mas acaba sendo atingido. Os caçadores o cercam e dizem que ele deveria ter vindo pacificamente quando enviaram a carta, e que agora que ele a recusou é tarde demais. O Kuro continua correndo, enquanto se esquiva de tiros e acaba chegando na margem do rio. Um dos caçadores, o cara com a camisa de força, distrai o Kuro, dizendo que o mestre dele está sob o controle deles, e no momento em que o Kuro perde
a sua concentração, ele é subitamente aprisionado por barras pretas que surgem ao seu redor. Quando os caçadores estão prestes a acabar com ele, o Mahiro chega ao local montado em sua vassoura e o salva, levando-o embora. Alguns dias depois, o Mahiro, Misono e o Tetsu convocam uma reunião na pousada de águas termais do Tetsu. Enquanto o Kuro e o Snow aproveitam um banho quente, o Misono arruma uma cama super elegante para si mesmo, e o Tetsu está ocupado trabalhando. O Mahiro, por outro lado, está frustrado, porque ninguém parece levar a sério a ideia de uma reunião estratégica. Mais tarde, o Mahiro e o Misono se encontram na máquina de vendas automática e começam a discutir sobre tudo que não sabem sobre os Servamps e o Tsubaki. O Mahiro acredita que talvez o mestre do Servamp da inveja possa ajudá-los, já que ele parece saber bastante coisa. No entanto, o Misono rejeita a ideia na hora, afirmando que eles não devem confiar nele e que eles conseguem resolver tudo sozinhos. Logo depois, o Ryo chega com novas informações. Acontece que há uma pessoa perigosa vagando pela cidade, e ele obteve essa informação a partir dos seus lacaios. O Mahiro e o Kuro saem para investigar e ficam sabendo, por um dos servos do Ryo, que o alvo deles é um homem vestido de preto com asas nas costas, e para a infelicidade do Kuro, eles avistam o cara rapidamente, e apesar dos avisos do Kuro sobre esse homem ser perigoso, o Mahiro decide persegui-lo. Quando eles chegam perto do homem, o Mahiro percebe que ele está carregando um ouriço em uma gaiola. Nesse momento, o ativista dos direitos dos animais que existe dentro do Mahiro desperta, e ele decide salvar o pobre Sonic. Ele corre atrás do homem, e ao virar a esquina, ele encontra o homem esperando por ele. O homem pergunta ao Mahiro se ele é um anjo ou um demônio, mas o Mahiro, é claro, não entende nada do que ele está falando. Nesse momento, o homem misterioso invoca um piano mágico e começa a tocar. A música é tão intensa que faz o Mahiro cair de joelhos. Ele então declara que é um demônio e avança em direção ao garoto. O Kuro tenta intervir, mas o homem o chuta para longe e continua batendo nele, fazendo-o voar cada vez mais alto. O Mahiro, desesperado, invoca sua vassoura e consegue alcançar o telhado, onde o homem está prestes a pisar no Kuro. Mas o Mahiro interrompe o ataque e oferece um pouco do seu sangue ao Kuro para que ele recupere suas forças. O Mahiro pergunta ao homem por que ele está atacando o Kuro e pede para que ele solte o ouriço da gaiola. Surpreendentemente, o homem obedece, e assim que ele abre a gaiola, o ouriço se transforma em um outro Servamp. Ele se apresenta como Lau, o Servamp da ganância. Ele é um cara hiperativo que não consegue parar de falar, e enquanto ele falava sem parar sobre sua vida e seus afazeres, ele acaba apresentando seu próprio mestre, o Lich, que é um pianista com delírios de ser um anjo. O Lich fica irritado com o fato do Lau não parar de falar e o expulsa da vista dele, chamando-o de demônio. No entanto, o Lau continua bajulando o Lich, mesmo recebendo diversos chutes dele. O Mahiro, irritado com o comportamento esquisito dos dois, se acalma e pelo menos fica feliz por ter encontrado o outro Servamp, mas para sua decepção, o Lau deixa claro que ele não é seu aliado e afirma que o Mahiro não deveria precisar da ajuda de ninguém, porque o Kuro, como o mais velho de todos os vampiros, deveria ser capaz de resolver tudo isso sozinho. Nesse momento, o Lau e o Kuro começam a se encarar, e o Mahiro percebe que existe uma história mal resolvida entre os dois. Provavelmente, o Kuro deve ter roubado a namorada do Lau. Ele tenta fazer com que ambos parem de se encarar, se apresentando para o Lau e pedindo sua ajuda, mas o Lau recusa. Ele olha para o Mahiro e faz um comentário sarcástico sobre como o mestre do Kuro é um homem normalzinho, e logo em seguida vai embora. Mais tarde, o Mahiro descobre na TV que o Lich é na verdade um pianista genial da Europa. O Lau havia dito isso, mas o Mahiro é surdo, e isso acaba deixando todo mundo surpreso. Mas o Kuro se aproveita para avisar o Mahiro que é melhor ele não se envolver com Lau, porque ele tem a fama de matar seus mestres quando se cansa deles. Apesar do aviso, o Mahiro decide ir ao próximo concerto do Lich. Ele fica observando a entrada do salão, esperando a chance para entrar sem ser notado. No entanto, um fã entusiasta vê o Mahiro e decide ajudá-lo, oferecendo um ingresso extra. No caminho, Mahiro avista o homem do tapa-olho, que tinha entregado a mala explosiva para ele. Isso faz perceber que o Tsubaki está de olho no Lich. Dentro do salão, o Lau está assistindo ao concerto do Lich, quando de repente toda a plateia se transforma em lacaios do Tsubaki. Como se já esperasse isso, o Lau os enfrenta sozinho. Quando Mahiro finalmente consegue entrar, ele encontra o lugar cheio de corpos e fica chocado com o nível da destruição causada pelo Lau. O Lich, irritado com o barulho, interrompe sua apresentação e se recusa a agradecer o Lau por ter derrotado os inimigos. Isso acaba em mais um confronto entre mestre e Servamp, com o Lich chutando o Lau, e o Lau revidando ao jogá-lo contra a parede. O Mahiro tenta intervir, preocupado com o Lich, mas o Lau o tranquiliza, dizendo que os mestres dos Servamps são mais resistentes do que parecem. Por fim, o Lau volta a insistir para que o Mahiro deixe o Kuro resolver tudo sozinho, mas o Mahiro discorda, afirmando que ninguém pode lidar com tudo sozinho. Irritado, o Lau joga o Mahiro para longe, mas o Kuro aparece para amortecer a queda e proteger o seu mestre. O Lau apenas gira a situação e decide contar para o Mahiro
Mahiro a história dos 7 Servamps. Acontece que há muito tempo atrás, todos os irmãos viviam tranquilamente, até que em um dia receberam uma carta de uma organização chamada C3. A mensagem pedia que eles eliminassem uma pessoa específica, e para decidir o que fariam, os vampiros votaram de forma democrática. A ganância, a gula e a ira votaram contra, enquanto o orgulho, a inveja e a luxúria foram a favor de aceitar a missão. Devido a um empate, a decisão final ficou nas mãos do irmão mais velho, o Servamp da preguiça. Mas quando Law está prestes a contar o que o Kuro escolheu, o clima fica bastante pesado e o Kuro perde o controle, ficando tomado por uma raiva e uma intensa sede de sangue. Nesse momento, Kuro libera os seus poderes, enquanto Law continua apenas o provocando, insinuando que ele está tentando esconder algo terrível do Mahiro. Irritado, o Kuro convoca sua espada e ataca, iniciando uma batalha brutal entre os dois Servamps no palco. O Mahiro tenta intervir, invocando sua vassoura e chamando pelo Kuro, mas ao olhar para a expressão do Kuro, ele fica bastante abalado, pois ele parece estar sentindo puro desespero e dor. Enquanto isso, Lich, que até então estava ferido, se recupera repentinamente e interrompe a briga. Ele consegue prender o Law no chão. Logo em seguida, ele pega a vassoura do Mahiro e a usa para grampear o Kuro na parede. Em seguida, com um tom autoritário, o Lich declara que todos ali são extremamente destrutivos e que no momento o único objetivo deles deveria ser ouvir a apresentação dele. O Lich chama o seu piano mágico e começa a tocar uma melodia triste. Sua música é tão poderosa que força todos os ouvintes a confrontarem lembranças profundas e dolorosas. O Mahiro não consegue segurar suas lágrimas ao se lembrar de belos momentos que teve com sua mãe. O Law, ainda preso, se contorce no chão, enquanto Kuro fica paralisado, com suas pupilas dilatadas, claramente revivendo um trauma que ele tentava esquecer. Incapaz de aguentar, o Law decide atacar o Lich, que já estava preparado para revidar, mas antes que eles se enfrentassem novamente, a porta do salão se abre e o gerente do Lich aparece, acompanhado por uma mascote em forma de baleia. De forma cômica, a baleia dá um golpe na cabeça do Law e do Lich, obrigando-os a parar. O Law não esconde sua irritação com o gerente e com a baleia, que aliás é o seu próprio servo. Enquanto isso, Mahiro aproveita o momento para libertar o Kuro, mas percebe que o vampiro ainda está fora de si. De repente, ele ouve um som vindo de fora e vê uma das lacaias do Tsubaki, que aparentemente sobreviveu, e ela está implorando por sua vida. No entanto, Law, sem hesitar, se prepara para eliminá-la, mas o Mahiro o impede, segurando sua mão e argumentando que não há necessidade de matar alguém que nem está tentando lutar. Relutantemente, Law recua, dizendo que não tem paciência para se preocupar com personagens secundários. Em seguida, ele deixa o local e o Mahiro se aproxima do gerente do Lich, que se apresenta como responsável por ele. Eles decidem poupar a vida do servo do Tsubaki, levando-a de volta para a pousada. O Kuro segue o Mahiro em sua forma de gato, ainda mergulhado em uma escuridão perturbadora, não tão grande quanto a do Kurapika. Enquanto isso, Law tenta aliviar a tensão assistindo vídeos aleatórios na internet. De repente, o Tsubaki aparece atrás dele, o que o deixa completamente assustado. O Tsubaki, com um sorriso sinistro, saca sua arma e dá a entender que está pronto para agir. De volta à pousada, o Mahiro enfrenta críticas do Misono por ter agido sozinho. Ele explica que capturou a serva do Tsubaki, chamada Lilac, mas o Misono não confia nela. Apesar disso, o Mahiro acredita que mantê-la viva pode atrair o Tsubaki para eles. Ele lembra o Misono de que em ocasiões anteriores, o Tsubaki pareceu proteger seus aliados. Mais tarde, o Mahiro tenta conversar com Kuro, mas ele percebe que o vampiro está profundamente abalado desde que o Law mencionou o passado deles. Ele tenta perguntar sobre a decisão que o Kuro tomou na votação dos Servamps, mas antes que ele consiga obter qualquer informação, o Kuro começa a se transformar em algo monstruoso e assustador. Mesmo com medo, Mahiro insiste, pedindo ao Kuro que volte ao normal. Aos poucos, o Kuro obedece, retornando à sua forma de gato e seguindo o Mahiro silenciosamente de volta à pousada. No dia seguinte, o Mahiro conversa com a Lilac, que pergunta o porquê dele ser tão gentil, considerando que ela é uma inimiga. O Mahiro responde que nesse anime até agora não tem mulher, e se ela não ficar ao lado dele, vai parecer que esse anime é de gay. Ela entende muito bem isso e concorda com sua opinião. Então, o Mahiro continua falando que ele não vê o Tsubaki como um inimigo absoluto. Ele, na verdade, o vê como alguém que apenas precisa ser parado. Então, como forma de agradecimento, a Lilac o alerta sobre o Higen, o braço direito do Tsubaki, que é extremamente perigoso. Logo depois, o Mahiro recebe uma ligação do gerente do Lich, informando de que o Law desapareceu e que o Lich está ficando cada vez mais fraco. Enquanto isso, o Lich se depara com o Higen, que afirma que o Tsubaki quer vingança pelo que aconteceu com os seus lacaios. O Higen brinca durante a luta, mas o seu poder é assustador. Ele fere o Lich com chamas vermelhas e afirma que o Law está sob o controle do Tsubaki. O Lich, mesmo ferido, promete não perder, mas o Higen responde com um tornado de fogo tão intenso que ele pode ser visto a quilômetros de distância. O Mahiro, percebendo o perigo, decide ir até lá imediatamente. O Mahiro diz ao Kuro para se preparar para a luta, mas antes ele pede reforços. O Kuro, relutante, acaba obedecendo, já
já que ele não tem escolha. Eles chegam no exato momento em que o Higen está prestes a dar o golpe final no Lich. Nesse momento, Mahiro tenta se impor, mandando o Higen se afastar do seu amigo, mas assim que percebe que ele está enfrentando o famoso braço direito do Tsubaki, ele decide agir com cautela. Primeiro, ele tenta convocar o Kuro para a luta, mas algo dá muito errado. O Kuro é consumido pela escuridão dentro de si, perdendo completamente a conexão com Mahiro. Sua forma começa a se dissolver em um líquido escuro, e tudo isso acaba se condensando em uma estranha bola de cristal preta. O Mahiro, em choque, pega a bola com as mãos trêmulas, tentando entender o que está acontecendo. Ele se pergunta se isso é o Kuro, e o Higen, igualmente curioso, se aproxima, mas o Mahiro tenta se defender invocando sua vassoura. Para sua surpresa, a vassoura também é absorvida pela bola de cristal, deixando-o completamente indefeso. Nesse momento, Lich, mesmo ferido, se coloca entre o Higen e o Mahiro, dizendo que ele ainda não foi derrotado. Ele usa o poder de suas botas mágicas para criar um piano circular que envolve o Higen, e logo em seguida tenta dominar com sua música. O Higen, impressionado com sua habilidade, decide levar a luta mais a sério. Ele contra-ataca com suas chamas vermelhas, enquanto Lich responde lançando teclas do piano em sua direção. Enquanto os dois batalhavam, o Mahiro apenas assistia tudo, estando completamente paralisado. Ele percebe que não passa de um peso morto, um palhaço que só veio atrapalhar a briga de ambos. O Lich ainda está lutando, e ele tenta incentivá-lo, dizendo que o Mahiro deve deixar de lado suas dúvidas e agir com determinação. A luta continua até que o Lich infelizmente é derrotado. O Higen, satisfeito, decide levar o Lich vivo para o Tsubaki, e o Mahiro, desesperado, tenta impedir, correndo em direção ao Higen e implorando para que ele solte o seu amigo. No entanto, o Higen apenas o paralisa com um simples toque, deixando-o impotente enquanto se retira. Pouco tempo depois, Misono e o Tetsu chegam ao local e ficam chocados ao ver o Kuro transformado naquela bola preta. Os vampiros conseguem sentir a energia do Kuro dentro da bola, mas ninguém sabe como ajudá-lo. O Mahiro, consumido pela culpa, admite que deveria ter esperado pelos reforços, mas o Misono o tranquiliza, dizendo que ainda há esperança. Ele encontra um celular deixado para trás pelo Higen, que contém um chaveiro claramente pertencente ao Belkia. O telefone logo toca, e quem está na linha é o Tsubaki. O Misono aproveita a chance para negociar, exigindo a libertação do Lau e do Lich em troca do telefone e do lacaio que está com eles, mas o Tsubaki apenas debocha da sua cara e diz que um celular não vale tanto assim, mas o Misono insiste, lembrando de que ele também tem um dos lacaios dele como refém. Em resposta, o Tsubaki apenas ri, dizendo que não machucará o Lau e o Lich, mas que talvez mantenha os dois separados. Após a ligação, o grupo decide agir rápido. O Mahiro, entretanto, é afastado da missão, já que sem o Kuro e sua arma, ele é um completo impotente incapaz de lutar. Ele fica sozinho com a bola preta, refletindo sobre como sempre sobrecarregou o Kuro. Ele chora e pede desculpas ao seu parceiro por não ter sido útil. De repente, o Kuro responde de dentro da bola, irritado com as queixas do Mahiro. Ele aparece como uma versão miniatura dentro da esfera e admite que também não entende o que está acontecendo. No entanto, ele parece estar gostando da solidão e diz que nessa forma ele não precisa lidar com ninguém irritante por enquanto. O Mahiro chama o Misono e o Tetsu para mostrar que o Kuro ainda está ali, mas eles não conseguem vê-lo ou ouvi-lo. O Tetsu sugere abrir a bola à força para libertá-lo, mas o Mahiro não concorda, dizendo que ele é o mestre do Kuro e por isso ele tem a responsabilidade de encontrar uma outra forma. Ele tenta serrar a bola, mas não tem sucesso. Nesse momento, o Krantz, o gerente do Lich, aparece na pousada acompanhado do mascote Baleia. Ele fica devastado ao saber que o Lich e o Lau foram capturados pelo Tsubaki. O Mahiro se desculpa, mas o Krantz decide se juntar ao grupo. Ele mostra sua pistola de água benta, explicando que ela é muito eficaz contra os vampiros e que ele costumava usá-la para acalmar o Lau durante surtos. Quando o Mahiro pergunta de onde veio a arma, o Krantz diz que a comprou em um lugar qualquer, e o Mahiro acaba descobrindo que o lugar qualquer é na verdade o mestre do Servante da Inveja. Apesar disso, o Mahiro resolve tentar pedir a ajuda dele, só que ao mencionar isso para o Misono, o garoto é atingido por memórias horríveis de abandono, e ele afirma novamente que ninguém deve confiar nesse homem. Mesmo assim, o Snow consegue convencê-lo de que no momento não há outra opção. Eles então decidem seguir caminhos diferentes. O Mahiro pega um trem para ir até a loja onde o mestre do Servante da Inveja está, e de repente o Tsubaki aparece ao lado dele, em sua forma de raposa. O Mahiro se assusta, e o Tsubaki expressa sua decepção por ele não estar acompanhado do seu servo. Logo em seguida, ele começa a soltar uma fumaça preta e assustadora. O Mahiro, achando que uma explosão está para acontecer, pula do trem em movimento. Eu teria morrido só nessa cena. No entanto, quando ele cai da plataforma, ele percebe que aquilo foi apenas uma ilusão criada pelo Tsubaki. Mesmo abalado, ele entende que precisa continuar sua jornada, e sem perder mais tempo, ele corre em seu caminho final. Ao chegar lá, o Mahiro abre a porta e é recebido por uma cena absurda. Um cientista maluco está segurando a cabeça derretida de uma boneca Barbie e transformando aquilo em suco. O Mahiro, completamente em choque, tropeça e cai no chão. O cientista percebe sua presença e, ao invés de dar explicações, pergunta meio irritado quem o Mahiro é. O cientista maluco puxa o Mahiro para dentro da loja, que está repleta
repleta de objetos estranhos, muitos deles genéricos ou de aparência bizarra. Confuso, Mahiro pergunta sobre a outra pessoa retardada que fica rindo, que trabalha ali, e ele descobre que a pessoa que ele procura não está na loja no momento. Agora, tentando ser educado, ele se apresenta, mas o cientista insiste em errar todas as sílabas do seu nome. Ainda assim, ele consegue se lembrar que o garoto é o mestre do Servamp da Preguiça, e para garantir que ele não se esqueça mais, o cientista obriga o Mahiro a se sentar em uma cadeira e escreve o nome dele na testa. Depois disso, ele finalmente se apresenta como Johan, um pesquisador obcecado por vampiros. Pouco tempo depois, a pessoa que o Mahiro queria pedir ajuda aparece, e é assim que ele vê o Johan, ele lhe dá um soco no estômago, furioso por ele ter assassinado a cabeça de sua boneca Barbie. Depois disso, ele se vira para o Mahiro e o cumprimenta de forma amigável, e finalmente se apresenta como Miko. Ele aproveita a oportunidade para agradecer ao Mahiro por cuidar do seu irmão mais novo, o Misono. O Mahiro fica completamente chocado ao descobrir que o Misono é o irmão mais novo do Miko. Agora ele entende perfeitamente as reações do Misono ao ouvir falar do Miko, e antes que o Mahiro possa perguntar mais alguma coisa, o Johan interrompe e diz que quer conhecer o Servamp da Preguiça. O Mahiro, ainda confuso, mostra que o Kuro ainda está em sua forma de bola preta, e o Johan fica fascinado e arrasta o Mahiro até um espelho, que na verdade é uma passagem secreta para um laboratório escondido. No laboratório, o Johan começa a medir a altura, o peso e outras condições físicas do Mahiro. Irritado com a demora, o Mahiro pede para que ele pesquise o Kuro, ao invés de se focar nele. Nesse momento, o Miko faz uma pergunta direta para o Mahiro. Ele quer saber se o Mahiro está preparado para lidar com o Tsubaki quando o Kuro voltar ao normal. O Mahiro desvia do assunto e pergunta por que eles usam o termo quebrar para vampiros. O Mikuni explica que os vampiros são imortais, então, teoricamente, eles não podem ser mortos. No entanto, os lacaios podem ser mortos caso o Servamp beba o sangue deles. O Mahiro se lembra do dia em que conheceu o Kuro como um gato e deu um sino para ele. O Miko explica que esse sino é o que conecta o Kuro ao Mahiro. Ele também esclarece que se esse objeto for destruído, o Servamp será considerado quebrado. Mesmo assim, o Mahiro insiste em saber como trazer o Kuro de volta ao normal. O Johan admite que não tem ideia, mas então o Mahiro o pergunta sobre a sua obsessão por vampiros, e o Johan começa um longo discurso, explicando que ele adora pesquisar sobre guerras, e ele já ouviu falar das inúmeras batalhas que o Kuro venceu, e para ele, sem sombra de dúvidas, o Kuro tem o poder necessário para derrotar o Tsubaki de uma vez por todas. Mas o Mahiro responde que ele não quer o poder do Kuro, ele só quer o Kuro como um amigo. O Johan acha isso bobo, mas propõe algo. Ele oferece um copo de chá para o Mahiro, e assim que ele toma um gole, ele desmaia. O Johan ri, e revela que o chá tinha um remédio que permite o Mahiro entrar na mente do Kuro. Ele diz que o Mahiro deve resolver seus problemas diretamente com o Kuro, e promete observar os resultados deste experimento. Enquanto isso, Misono contrata um especialista em localização para analisar fotos tiradas do celular do Higen. Com isso, eles descobrem que o Tsubaki está hospedado em um hotel de 5 estrelas. O Misono e os outros decidem lançar um ataque, e no meio do plano deles, o Sakuya intercepta o Misono em um elevador. Ele revela que o objetivo do Tsubaki nunca foi machucar os reféns, mas usar o Lau como isca para atrair o Ryo, o Servamp do orgulho. O Sakuya então invoca uma motosserra mágica e parte para cima do Misono. O garoto percebe que os seus planos estavam errados desde o início e que agora tudo depende da improvisação. Ele sabe que é difícil vencer em uma luta direta, então ele decide provocar o Sakuya. Ele lhe diz que o Mahiro ainda considera um lixo como ele o seu amigo, mas o Sakuya não respeita e trabalha para um lixo louco como o Tsubaki. Suas provocações funcionam e o Sakuya grita dizendo que ninguém entende o verdadeiro motivo do Tsubaki. Ele afirma que o Tsubaki está procurando a chave para algo, mas que ele não sabe exatamente o que é. O verdadeiro objetivo do Tsubaki permanece um mistério até mesmo para a maioria dos seus subordinados. O Misono percebe que o Tsubaki não está buscando uma simples guerra entre vampiros, e nesse meio tempo, o Ryo e o Tetsu chegam aos lugares onde o Higen e outros lacaios do Tsubaki se reuniram para enfrentá-los. O Ryo acredita que os reféns estão logo atrás deles, e que apesar do maior número de oponentes, ele está confiante de que ele e o Tetsu podem vencer. Enquanto isso, o Tsubaki chegou a uma floresta de acordo com o chamado, e não ficou satisfeito quando foi recebido por 5 homens fantasiados de baleia. O mascote da baleia azul amaldiçoou o Tsubaki e exige que ele devolva o Lau e o Lich para eles, ou então ele levará uma surra. O Tsubaki zomba da voz mal-humorada que não combina com a fofura do mascote e mostra as chaves que levam à sala do seu servo e mestre. Ele então pergunta aonde está a sua serva, e a baleia azul diz que ela está dentro de um desses mascotes. Ele tenta levar as chaves do Tsubaki, mas o Tsubaki simplesmente se esquiva sem atacar e pula em uma árvore, pois atacar de forma imprudente poderia ferir acidentalmente o seu servo também. De repente, um dos outros mascotes arranca a árvore inteira em que ele está e tenta acertar o Tsubaki, e quando ele pula para longe, as outras mascotes baleias também o atacam, mas o Tsubaki passou sabão no seu corpo, e por isso ele escorrega facilmente por todos os ataques. Ele afirma que como há uma chance do seu servo estar ali, ele não pode fugir desse lugar.
lugar. Ele tenta apalpar a baleia azul, mas a fantasia do mascote é tão grossa que ele não pode avaliar se existem duas pessoas dentro dela. O Tsubaki então ri, dizendo que é divertido brincar de esconde-esconde com baleias em uma floresta, e então usa o seu poder para fazer chover novamente, mesmo o céu estando limpo. E ele faz tudo isso enquanto fica rindo igual um maluco. Do outro lado da tela, o Mahiro se encontra na mente do Kuro, que parece uma sobremesa com areia vermelha. Ele vê o gato assustador que lhe deu a arma e pergunta a localização do Kuro. O gato assustador lhe diz que o Kuro não quer vê-lo, mas o Mahiro não acredita em suas palavras. Ele se concentra, ouve o som do sino e o segue enquanto anda em círculos. Assim, ele acaba caindo de cara no chão e logo descobre que o som do sino está, na verdade, vindo de baixo da areia. O Mahiro decide ser criativo e corta a areia para revelar uma escada subaquática. Ele mergulha na água e sai do outro lado, e é assim que uma porta se abre, o Mahiro é transportado para uma memória antiga pertencente ao Kuro. Essa é a memória da reunião, onde os 7 Servamps estavam reunidos para discutir se eles deveriam aceitar a missão de matar aquela pessoa que os C3 pediram. Os vampiros estavam divididos em duas facções, e a pessoa que eles deveriam matar era, na verdade, o gênio criador dos 7 Servamps, enquanto o orgulho, a inveja e a luxúria acreditavam que ele era muito poderoso e perigoso para ser deixado vivo. A gula, a ira e a ambição acreditavam que era estúpido matá-lo, sendo que ele nunca havia feito nada de errado. Eles pediram ao Kuro que tomasse uma decisão, e ele declarou que mataria a pessoa pessoalmente. O Lawn perdeu a cabeça com isso e agarrou o colarinho do Kuro, perguntando se ele teria coragem de matar um humano que representa o seu próprio pai. No entanto, o Kuro lhe diz para ele não usar essa palavra na frente dele, pois ele não se orgulha de como vampiros como ele foram criados. O Mahiro fica chocado ao ver isso e segue o Kuro em sua caçada. Ele segue suas memórias, enquanto o Kuro entra em uma casa tradicional japonesa e conhece o seu criador. De repente, vinhas pretas e espinhosas surgem do chão e impedem o Mahiro de ver ou ouvir qualquer outra coisa. Ele se esforça para se livrar delas, mas quando o Kuro ataca o seu criador, as vinhas cobrem os olhos do Mahiro com força, a ponto dele começar a sangrar. O Kuro lhe diz que não quer que ele veja o ato mais vergonhoso de sua existência, e a cena muda rapidamente para os efeitos posteriores do assassinato. Enquanto a inveja, a luxúria e o orgulho estão contentes com o fim das coisas, a gula e a ira acreditam que não há melhor maneira de acabar com as coisas e trazer a paz ao mundo. Todos juram não guardar mágoa do Kuro, mas o Lawn é diferente. Ele jura que nunca perdoará o Kuro e simplesmente se afasta dele. O Mahiro vê tudo isso e grita com o Kuro para que pare, pois agora ele está pronto para aceitá-lo junto com seus pecados. De repente, a escuridão cobre tudo e quando ela se dissipa, o Mahiro se vê em um lugar estranho, cheio de blocos selados. O gato assustador não está feliz com o fato do Mahiro estar avançando bem fundo na mente do Kuro, mas ainda assim ele pede para que o garoto satisfaça sua curiosidade e abra um dos seus segredos contidos naqueles blocos. Ele lhe oferece armas fortes para romper esses blocos, mas o Mahiro diz que não precisa delas. Ele sabe que o Kuro está lá dentro e que ele só precisa bater para chegar até ele. Ele bate na porta e o Kuro cria uma porta para ele. O Mahiro abre a porta e entra na sala, que está completamente escura. Lá ele ouve o arrependimento do Kuro após matar o seu criador. Ele logo se ilumina e encontra o Kuro embrulhado, ainda se perguntando se fez a coisa certa. O Kuro quer que alguém diga que ele não estava errado, e o Mahiro grita com ele dizendo que de fato ele estava errado. Nesse momento, o espaço ao redor deles começa a se romper. Tudo isso no exato momento em que o Mahiro diz ao Kuro que, se ele ainda tem dúvidas de que fez a coisa errada, isso significa que no fim das contas, ele estava errado. O Mahiro diz que é preciso ter coragem para aceitar os erros e seguir em frente, e que eles ainda precisam fazer isso. Ele dá uma cabeçada no Kuro, dizendo-lhe para não perder tempo aqui. O Mahiro estende a mão para ele, dizendo-lhe que ele não está sozinho desta vez, e que agora eles enfrentarão seu passado e futuro juntos. Com isso, o espaço branco ao redor deles se desfaz, dando lugar a um lugar totalmente verde. O Kuro aceita as palavras do Mahiro e se transforma em sua forma de gato para ser abraçado pelo seu mestre novamente. Enquanto isso, no último andar do hotel, o Lich e o Law recuperam a razão. Eles estão amarrados e machucados e descobrem que estão em quartos diferentes. O Law diz ao Lich que até mesmo um pianista talentoso como ele morrerá sem ter valor algum. E o Lich responde que não morrerá e chama o Law de idiota sem sonhos, enquanto o Law continua gritando com ele, dizendo que ele não é nada de especial. A parede então se abre e de repente o Lich atravessa. O Law fica em silêncio e o Lich lhe pergunta se ele perdeu a capacidade de debater depois de ficar cara a cara com ele. Ele diz que, como um anjo, o seu dever é matar um demônio como ele. Ele começa a liberar o poder de suas botas mágicas e o Law apenas ri, dizendo que essas botas o fazem parecer muito gay. Irritado, o Lich diz que esse anime inteiro é gay e inclusive o Law é o mais gay de todos. Isso irrita-o, fazendo se libertar de suas amarras e invocando sua arma para derrotar o Lich. E a luta começa, fazendo o prédio inteiro tremer. O Law percebe que o Lich deve estar em pior situação do que ele no momento. Então
então decide acabar com ele rapidamente. Ele avança em direção ao Lich, mas a sua espada é chutada várias vezes. Mas então, do nada, o Lich começa a sangrar e ele imediatamente se afasta. O Law acredita que ele vai desistir, mas o Lich não desiste. O Ser Vamp fica impressionado e decide desistir. Eles diz que ambos são pessoas diferentes, mas ainda são personagens secundários no fluxo deste mundo. O Lich discorda dele e diz que o único personagem menor em todo esse mundo é o Law, que tem muito medo de sonhar com qualquer coisa. Ele zomba dele por ser o Ser Vamp da ganância, sendo que ele não se esforça por nada. O Lich corre em direção ao Law, mas as suas palavras provocaram demais o Law, e por isso ele liberou todo o seu poder, envolvendo ambos em uma escuridão, enquanto lhe diz que ele não sabe nada sobre ele. De repente, o Lich vê as lembranças do Law de muito tempo atrás. Ele costumava ser o servo de uma princesa extrovertida chamada Ofélia. O Law a adorava de verdade, e cada momento que ele passava ao lado dela era pura felicidade. No entanto, um dia, a Ofélia lhe disse que o seu casamento havia sido decidido com um príncipe inimigo para garantir a paz entre os dois reinos. O Law ficou arrasado e pediu para que ela fugisse com ele, para obter a liberdade que ela tanto desejava. Mas a Ofélia lhe disse que a paz e a prosperidade para o seu reino era mais importante para ela que sua própria liberdade. O Law não teve resposta para isso e apenas viu a Ofélia se casar com o príncipe. A paz trazida pelo casamento durou pouco e logo uma guerra começou entre os dois reinos. Os nobres do reino da Ofélia, pensando que agora ela era uma espiã, decidiram a matar. O Law ouviu tudo e foi avisar a Ofélia sobre o ocorrido. Ele lhe disse que aquela era sua última noite de escapar, mas ela se recusou a fazer isso. Ela declarou que agora queria paz para os dois reinos e estava disposta a pagar o preço por isso. O Law só conseguia chorar, enquanto dizia que mataria todos que quisessem prejudicá-la. Mas Ofélia o proibiu de fazer qualquer coisa. No dia seguinte, ela foi levada à praça pública para ser executada, e mesmo lá ela pediu às pessoas de ambos os países que honrassem o seu sacrifício e lutassem pela paz eterna. O Law só pôde assistir, enquanto a lâmina do carrasco caía sobre ela. Ele ficou arrasado, e por muitos séculos depois disso, ele permaneceu na forma de um ouriço e guardou a estátua da Ofélia que as pessoas haviam erguido depois que a paz foi alcançada, graças ao sacrifício dela. Certa noite, enquanto derramava lágrimas por conta da Ofélia, ele foi chamado por conta de uma reunião convocada pelo irmão mais velho deles. Foi nessa reunião que o Kuro decidiu que mataria o criador deles. O Law não estava pronto para aceitar a paz que viria depois de matá-lo, porque as feridas emocionais que ele recebeu do sacrifício da Ofélia ainda estavam frescas. Ele ficou arrasado quando Kuro se recusou a ouvir suas súplicas e matou o criador deles mesmo assim. Depois disso, ele retornou ao reino de Ofélia e descobriu que uma poderosa nação inimiga havia destruído os dois reinos que ela tentou proteger tão desesperadamente. Sua estátua sem cabeça desmoronou diante dos seus olhos e o Law nunca mais foi o mesmo. Ele se convenceu de que toda a vida é inerente sem valor e dançou na chuva, segurando uma parte quebrada da estátua da Ofélia. E isso foi o que deu início à sua fase de vilão. O filme de memórias termina e o Lich não está impressionado com o que o Law queria lhe mostrar. No entanto, o Law está ao lado dele, disfarçado de metamorfo amarelo. Ele bate palma e chora ao ver o filme feito com suas próprias memórias. O Lich então sobe no palco para lhe dar uma performance verdadeiramente inesquecível. Ele joga fora as cortinas para revelar um piano e começa a tocá-lo. O Law se recusa a ouvir porque isso é uma música triste, mas o Lich lhe diz que a música dele não é triste, e sim a pessoa que está ouvindo. O Law está derramando lágrimas e finalmente percebe que esse é o poder da imaginação e que ele interpreta as coisas como imagina que elas sejam. Finalmente ele percebe que não pode abrir a mão do seu desejo de proteger a Ofélia até o fim, o que o deixa triste e com medo. O Law se amaldiçoa por ter seguido as ordens da Ofélia e se pergunta por que não conseguiu criar uma maneira onde ele e a Ofélia poderiam fazer um filho e viverem juntos para sempre. Ele finalmente percebe que ainda tem coisas que deseja alcançar a todo custo, por isso ele quer que o Lich sobreviva a essa provação, e agora ele também quer confrontar o Kuro adequadamente, perguntando-lhe por que ele matou o criador deles. Ele se lembra da Ofélia e estende a mão para ela, quebrando a paisagem de sonhos e libertando a si mesmo e ao Lich, que agora se tornaram uma bela equipe. Juntos, eles invadem um certo quarto, mas o Higgin apenas aparece para levá-los de volta. O Lich diz ao Law para sair do seu caminho, pois ele quer acertar as contas por conta própria. No entanto, o Law lhe diz que isso é impossível na condição em que ele se encontra. Eles começam a brigar sozinhos, e o Higgin finalmente perde a paciência, decidindo começar a briga ele mesmo, colocando fogo na sala. O Lich ataca o Higgin, que se esquiva facilmente dos seus chutes. O Law aproveita a chance para atacá-lo por trás, mas o Higgin também se esquiva e corta o seu rosto antes de incendiá-lo. Depois de apagar o fogo, o Lich e o Law atacam seu inimigo novamente, e o Higgin decide acabar com o humano primeiro, mas quando está prestes a atacar o Lich, ele usa o seu poder especial e troca de lugar com Law. O Higgin fica surpreso e, aproveitando a situação, o Lich acerta um chute forte nele, mandando-o contra
contra a parede, mas isso não causa muito dano ao Ruivo, que se levanta para lutar. O Lich e o Lau usam sua estratégia de trocar de lugares para defender e atacar ao mesmo tempo, e o inimigo decide ir com tudo contra eles. Ele tira as luvas e de repente ataca o Lich, arranhando seu rosto. O rosto dele não pegou fogo, o que deixa o Lich um pouco surpreso, mas do nada seu inimigo lambe o sangue de suas mãos. Ele diz que ele também é um vampiro. De repente, uma enorme explosão vermelha sacode o prédio, e o Lich e o Lau são arremessados para o outro lado da sala. O Rigen começou a envelhecer ao contrário, e está pronto para derrotar seus inimigos com todo o seu poder. Por outro lado, Saku está empatado com o Misono e o Snow. Ele atira facas no Misono, e por pouco não acerta. Durante a luta, ele descobre que o relógio que o Snow estava usando em seu pescoço é o item que o seu mestre lhe deu. Então, para destruir o relógio e quebrar o elo entre eles, o Sakuya morde o seu dedo e deixa o seu sangue tomar a forma de uma espada. Ele ataca o Snow com ela, que bloqueia o ataque com sua foice. No entanto, o Sakuya revela que está usando a espada do Tsubaki nesse momento, que tem a capacidade de anular o poder dos Servamps. Ele corta a foice do Snow e aponta a espada para o Misono, mas antes que possa feri-lo, um tiro desvia a direção da espada. Acontece que o Miko chegou lá para salvar o seu irmão e diz a ele para pegar o segundo elevador e voltar à superfície para ajudar seus amigos. O Misono o amaldiçoa, mas segue o seu conselho, e o Snow se junta a ele em silêncio. No andar 41, o Tetsu está lutando contra os lacaios do Tsubaki, usando seu caixão como escudo. Ele ativa sua habilidade especial e convoca uma horda de morcegos, que ele envia para os lacaios. Ele está satisfeito com seu trabalho, mas o cara do tapa-olho ataca do nada, o distraindo e permitindo que o Belkia o prenda em seu armário misterioso. O Belkia ri enquanto usa sua habilidade especial e faz o Ryo desaparecer. Ao mesmo tempo, Misono chega ao local e pede ao Belkia que ele diga para onde ele enviou o Ryo. Ele ri e diz ao Misono para se preocupar consigo mesmo. O Misono então fica sabendo que o Rigen subiu para lutar contra a dupla da ambição. Ele tenta organizar tudo sobre o incidente em sua mente, mas não tem ideia de como pode mudar a situação. O Belkia ataca o Tetsu, que bloqueia o seu ataque usando o cano do Ryo, mas o usuário de cordas amarra a sua mão e perna para deixá-lo de joelhos. O Misono está mais frustrado agora e está prestes a ordenar uma retirada, quando de repente uma sombra cobre a sala. Todos olham para fora da janela, ficando totalmente perplexos quando percebem o Mahiro chegando lá, montado em um leão negro gigante. Ele entra no salão e o leão se transforma no próprio Kuro, que na verdade estava escondendo sua verdadeira forma o tempo todo, pois ele era muito preguiçoso. Os amigos do Mahiro se protegem atrás dele e lhe contam a situação, mas ele diz que eles não precisam mais se preocupar e convoca a sua vassoura. Ele usa o seu poder para transformar a vassoura em uma lança e avança. A usuária de cordas o ataca primeiro com suas marionetes, mas o Mahiro se move mais rápido do que ela pode reagir e a atinge por trás da cabeça, nocauteando-a instantaneamente e a deixando com retardo mental. O Belkia e o cara do tapa-olho lançam um ataque combinado em seguida e o Kuro decide impedi-los. Ele invoca asas feitas de uma energia obscura e cria pontas afiadas a partir delas. O Mahiro salta logo atrás dele e acerta os espinhos com a vassoura, empalando os inimigos. Na sala acima deles, Rigen já derrotou Lau e o Lich e decide descer as escadas para enfrentar o Mahiro. O Lau ainda está incrédulo porque ele viu a verdadeira forma do Kuro antes e pergunta se o Mahiro o ajudou a recuperar sua confiança. Ele não quer ser deixado para trás, então ataca Rigen, que lhe dá um chute no estômago e o esmaga. Ele diz a Lau para lamber seus sapatos, pois assim talvez ele deixe o Lich viver. O Lich imediatamente ordena que o Lau não recue e diz ao Rigen para lamber seus sapatos. Ele imediatamente retira o que disse, pois percebe que é muito nojento, mas o Rigen se diverte com ele. Ele fala sobre como se cansou de matar sem pensar, mas como o Tsubaki quer, ele fará isso. O Lich desenha 3 retângulos conectados em sua mão, dizendo-lhe para parar de usar os outros como desculpas para os seus erros. Ele pressiona o retângulo e de repente, o Rigen sente todo o seu corpo vibrar ao som das batidas de um piano. Ele percebe que o Lich usou seu sangue para converter o seu corpo em um instrumento e libera uma chama vermelha que cobre toda a sala. O Lich rapidamente invoca o seu piano mágico e pede a um Lau que o ajude. O servo percebe que precisa fazer algo grandioso para se igualar ao seu ambicioso e frio mestre. Então ele cobre as chamas do Rigen e o coloca em transe. Ele leva o Rigen para o teatro de dentro da sua mente, onde o desafia para um duelo individual. O Rigen corre em direção a ele e se esquiva do primeiro ataque de sua espada, mas de repente ela se transforma em 1000 espinhos que o esfaqueiam por toda parte. O Lau o lembra de que no final das contas ele é um ouriço e quando o Rigen cai no chão, eles voltam ao mundo real. O Lau e o Lich caem no chão, completamente exaustos. Nesse momento, Mahiro e os outros chegam na sala para salvá-los, mas o Lich se levanta e diz com confiança que um anjo como ele não pode ser salvo. Depois de dizer isso, ele desmaia completamente. Agora o Mahiro acredita que eles conseguiram resgatar o Lich
e um Lawn. O Mahiro então pergunta onde está a Lilac, e o Tetsu abre o caixão para revelar que ela estava escondida lá dentro, e que eles conseguiram enganar o Tsubaki, fazendo-o pensar que a Lilac estava entre os mascotes das baleias. Com isso, o Mahiro diz ao Kuro para resolver as coisas com o seu irmão, e ele se aproxima do Lawn para agradecê-lo. O Kuro diz que o Lawn foi o único que nunca o perdoou, e é por isso que ele conseguiu enfrentar seus arrependimentos. O Lawn se sente envergonhado e aliviado ao ouvir isso, e agradece ao Mahiro por ter tornado isso possível. Todos começam a se dar bem, se esquecendo completamente do passado, quando de repente a Lilac pega o crachá, que é o item que o Lich deu ao Lawn. Ela diz ao Lawn que ele não merece estar tão feliz, pois ele matou todos os seus amigos, e que ela pode vingá-los o quebrando. O Mahiro se lembra do que o Miko lhe disse sobre os servantes serem quebrados se o item que seu mestre os deu for destruído. Então ele pede a Lilac que não tome nenhuma atitude precipitada, mas ela lhe diz que apesar da bondade dele, ela ainda é leal aos amigos e destruirá esse colar para vingá-los. De repente, o Tsubaki aparece atrás dela. Ele diz que está feliz por ver a Lilac em segurança e pede que ela lhe entregue o colar. Ele fica bastante surpreso ao saber que o Lawn e o seu mestre derrotaram Rigen, e até mesmo o Kuro está de volta em sua forma original. Mas isso é exatamente o que ele queria. O Tsubaki joga a etiqueta com o nome em sua mão, enquanto caminha em direção à janela. O Lich quer lutar com ele, mas o Lawn o impede, porque ele não conseguiu derrotar o Tsubaki antes, e agora eles já estão no seu limite. De repente, o Tetsu pergunta a ele o que aconteceu com o Ryo, e o Tsubaki lhe mostra um armário misterioso, idêntico ao que o Belkia usou para fazê-lo desaparecer. Ele revela que o Belkia enviou o Ryo para ele, e que enquanto todos estavam se divertindo, ele acabou com o Ryo na floresta. O Mahiro pergunta o que ele quer dizer com isso, e o Tsubaki responde que quer impressionar o seu professor limpando a sua bagunça. Ele caminha em direção ao Mahiro com flores vermelhas caindo de sua manga, antes de tomarem a forma de um braço. O Tsubaki diz que ele é a única maneira de matar um servo. Ele espalha as pétalas de flores vermelhas e invoca sua espada, enquanto joga o crachá do Lawn no ar. Ele corta o crachá e o Lawn no mesmo movimento. O Lawn explode, liberando uma névoa de alta pressão. O Tsubaki invoca outra espada, mas o Kuro atira de sua mão e a agarra. Eles se enfrentam, e o Tsubaki pede ao Kuro que se afaste e o deixe acabar com o Lawn. O Kuro diz que finalmente o reconhece como um vampiro e o seu irmão mais novo, porque ninguém além do criador deles poderia ter dado à luz a um monstro como ele. O Tsubaki diz que o criador deles também era o seu professor, que o Kuro matou, e agora ele quer se vingar dele. Ele desarma o Kuro e aponta sua espada para ele, pedindo que ele revele quais foram as últimas palavras do seu professor, mas a resposta é simples: ele não disse nada. O Tsubaki grita com ele, perguntando se o seu professor não disse nada ou se ele não ouviu nada. Enquanto isso, a névoa gira violentamente em torno da sala, e o Lich descobre que o Lawn se transformou em um ouriço. O Mahiro diz ao Misono e o Tetsu para descerem depressa, enquanto ele avança para lutar ao lado do seu servo. Antes de brigar, o Kuro admite que estava errado ao matar o seu criador, mas ele não pode parar agora e deve impedir a loucura do Tsubaki também. Ele pega sua espada e diz que eles devem conversar com palavras ao invés da violência. No entanto, a espada corta sua mão, e o Tsubaki lhe diz que palavras não têm significado nenhum aqui. De repente, o Kuro tem visões distorcidas do seu criador e do Tsubaki fundidos em um só, dizendo-lhe para se tornar igual a eles. O Tsubaki então ri, dizendo que destruirá esse mundo imperfeito, e absorve toda a névoa liberada do corpo do Lawn. Ele usa o poder que ganhou da névoa e faz chover lâminas mágicas vermelhas por toda a cidade, enquanto ri como um louco. O Kuro se aproxima dele, determinado a resolver tudo por meio de uma conversa. O Tsubaki aponta suas espadas na direção dele, mas ele as desvia e toca em seu ombro. O Tsubaki o apunhala com suas espadas mágicas, mas o Kuro não solta. Ele quer falar sobre as coisas erradas que fez, e as coisas erradas que o Tsubaki está fazendo agora. O Tsubaki fica perplexo com sua determinação e pergunta a ele por que o criador não contou aos 7 irmãos sobre sua existência, mesmo em seus momentos finais. Ele ataca o Kuro e corta o seu braço, e está prestes a acabar com ele, quando o Mahiro chega e bloqueia sua espada. O Tsubaki ejeta uma das lâminas, perfurando o Kuro, e ela corta o rosto do Mahiro. O Kuro fica furioso com isso, e quando o Tsubaki tenta atacar o seu mestre novamente, ele se transforma em um leão negro gigantesco, destruindo o prédio no processo. O Tsubaki continua atacando o Kuro com suas lâminas vermelhas, mas ele apenas as desvia. O Kuro então o pisa, e enquanto o Tsubaki ri e pergunta se ele também matou seu criador desta forma, ele começa a ceder à sua raiva. O Mahiro diz que ele não deve matar o Tsubaki, e o inimigo deles vê uma chance em meio a essa situação. Ele controla sua espada e a envia na direção do Mahiro, mas do nada, o Sakuya aparece diante dele e é esfaqueado pela espada para proteger seu amigo. Ele diz ao Mahiro que não poderia esconder o seu lado até o fim, e o Tsubaki apenas ri dele. Desta vez o Kuro quer matá-lo com certeza, mas o Mahiro o impede mais uma vez. Ele fica entre o Kuro e o Tsubaki, e de repente o corpo do Tsubaki começa a ressoar com ele. O
uma lacuna se abre em seu coração, e em resposta a isso, a vassoura do Mahiro se transforma em uma chave. Ele enfia a chave no coração do Tsubaki, porque essa é a coisa mais simples e lógica a se fazer. Ao fazer isso, ele consegue acessar as lembranças proibidas, e é assim que o Mahiro vê a história de vida do Tsubaki, desde a morte dos seus pais até o seu renascimento como vampiro, e até mesmo a sua dúvida sobre ser aceito por seus irmãos mais velhos. Ele respeitava e adorava o seu criador, e ficou arrasado quando o matou. Naquele dia ele perdeu a cabeça, e salvou todos que estavam à beira da morte. Agora o Mahiro percebe a razão por trás de suas ações, mas o Tsubaki o vê em suas memórias e o ataca. Eles saem das memórias nesse momento, mas o Kuro impede que o ataque do Tsubaki atinja o Mahiro. O Mahiro alimenta o Kuro com seu sangue, dando-lhe um aumento de poder. Eles avançam em direção ao Tsubaki, enquanto desviam de suas lâminas vermelhas, e então, ao invés de atacar o Tsubaki, o Mahiro apenas o abraça. O Tsubaki não consegue processar isso, e perde a razão para lutar, seguido pelo desaparecimento de suas lâminas vermelhas. Momentos depois, o Mahiro se junta a seus amigos, enquanto Tsubaki cura o Sakuya ferido, usando seu poder no telhado de um prédio próximo. Ele diz ao Sakuya para ouvir o seu último pedido, que é dizer para todos os seus lacaios para esquecê-lo e viverem suas próprias vidas livremente. Logo em seguida, ele dá um sorriso, dizendo que tem alguns assuntos pessoais para tratar. Logo depois disso, todos voltam à vida normal, e o Tetsu volta a trabalhar em sua pousada. O Lich está se recuperando dos seus ferimentos. O Misono está tendo uma reunião com os lacaios do Tsubaki na prisão da C3, e o Mahiro está de volta à escola, levando uma vida simples com seu amigo vampiro.